Bom, buenas noches a todos ustedes. Eu sou Daniel Salviano, sou do Hospital de Amor de Barretos, interior of State of São Paulo. Vou apresentar para vocês o tema. Minha aula hoje é sobre hiperfracionamento e APBI, conceitos e aspectos técnicos. Eu agradeço ao eCâncer e à Varian por ter me convidado para fazer essa apresentação. É uma honra estar aqui no Peru com vocês. Então, de introdução, nós temos que a neoplasia, o câncer de mama é a neoplasia mais frequente na mulher, excetuando-se câncer de pele não melanoma. E a terapia conservadora de mama subentende uma cirurgia conservadora associada com a radioterapia. Quando nós temos inúmeros estudos com follow-up longo que vão mostrar para a gente que a sobrevida global e a sobrevida livre de doença ela é semelhante comparando mastectomia com a cirurgia conservadora de mama associada à radioterapia. Quando abrimos mão da radioterapia adjuvante no cenário da terapia conservadora, existe um risco elevado de recorrência local. Então, na radioterapia adjuvante, no tratamento conservador da mama, reduz o risco de recorrência local, reduz a opção pela mastectomia, reduz a recorrência locorregional à distância em 10 anos e reduz também a morte por câncer de mama aos 15 anos. Quando pegamos estatísticas norte-americanas, nós temos que cerca de 30% das pacientes não fazem radioterapia adjuvante no cenário da terapia conservadora de mama. E à medida que essa paciente fica mais... O centro onde ela realizaria a radioterapia é distante da casa dela, maior é a opção pela mastectomia e menor a adesão à radioterapia adjuvante, como podemos ver nos seguintes tabela e gráfico. Além disso, nós temos que a radioterapia é um recurso escasso. E nesse quesito, pensando que a mama é uma doença muito prevalente, o câncer de mama é uma doença muito prevalente, o fato de ter poucos serviços oferecendo a radioterapia adjuvante também favorece essa baixa adesão. Então, contextualizando, nós temos um problema, que seria o seguinte: o câncer de mama como uma doença muito prevalente, associado ao fato de estarmos precisando de uma radioterapia adjuvante, e é nesse quesito que surge a radioterapia acelerada total da mama. A gente tem esses estudos pilotos, que vão ser a base para os estudos canadenses, que foi a primeira publicação em 2002 e depois a atualização com follow-up longo em 2010. É um estudo randomizado de não inferioridade, que a análise foi feita por intenção de tratamento, que pegou mais de 1.000 pacientes e submeteu esses pacientes à cirurgia conservadora mais esvaziamento axilar, que tiveram um estadio patológico PT1 ou PT2, PN0, e tinha como objetivo primário avaliar a recorrência local desses pacientes. E randomizou o tratamento convencional com o tratamento hipofracionado em 3 semanas. Excluindo pacientes T3 e T4 com margem positiva que não fizeram esvaziamento axilar ou que tinham a mama volumosa. Também não era realizado Bush e nem tratamento de drenagens nesse cenário. Assim, num follow-up mediano de 12 anos e avaliando a recorrência local em 10 anos, não há diferença entre os grupos. E foi assim que ficou estabelecido o tratamento hipofracionado com uma opção de tratamento na radioterapia adjuvante da mama. Não há diferença também em termos de sobrevida global em 10 anos. Como vocês podem ver, as curvas são totalmente superponíveis. E com um resultado cosmético aceitável e, como bem apresentado anteriormente, até favorecendo o hipofracionamento, como nós vamos discutir anteriormente. Cerca de 70% das pacientes vão ter resultados de cosmese bom ou excelente. O outro pilar de estudo para estabelecer o hipofracionamento como uma terapia padrão para o câncer de mama inicial são os estudos ingleses START-B e START-A, publicados em 2008,
e com um follow-up mais recente e alongado com a nova publicação na Lancet em 2013, que também trata-se de um estudo randomizado de não inferioridade por intenção de tratamento, que pegava pacientes com câncer de mama invasivo, submetia essas pacientes à cirurgia, que poderia incluir mastectomia e alguma abordagem axilar, com estádio patológico PT1, 2 e 3, PN0 ou N1, e tinha como objetivo primário avaliar a recorrência local, randomizando no start A o fracionamento convencional, 50 Gray em 25 frações, com um tratamento em 13 frações de 3,2 ou 3 Gray em 5 semanas. E no start B, o tratamento convencional com um tratamento em 15 frações de 267 centigrays em 3 semanas. Excluía apenas pacientes com prótese. Então, como podemos ver, os critérios de inclusão do estudo inglês eles são mais permissivos. Incluíram pacientes PT3, incluíram pacientes com N1 positivo, incluíram pacientes que fizeram mastectomia e a maioria das pacientes realizaram um boost também. E excluíram pacientes com prótese. Quando nós vamos analisar a população desses estudos, cerca de 5% das pacientes era abaixo dos 40 anos. Ele não nos oferece um número específico de quantas pacientes eram PT3, mas ele estratifica pacientes acima de 3 centímetros como cerca de 15% das pacientes, cerca de 25% das pacientes era N1, cerca de 10% das pacientes foram mastectomizadas, com irradiação de fósforo supraclavicular e axila também em cerca de 10% das pacientes, sendo que a maioria delas realizou boost, cerca de 50%. Fazendo a média. E em termos de recorrência loco-regional, seja no Start A, seja no Start B, não houve diferença entre os grupos, assim como em sobrevida livre de recidiva, seja no Start A, como também no Start B. Então, em 2011, houve a primeira publicação pela Astro de um guideline de hipofracionamento que recomendava para quais pacientes deveríamos fazer o hipofracionamento, e seriam essas pacientes com uma idade acima dos 50 anos, PT1 ou T2 N0, que não tinham realizado quimioterapia, com um tratamento sendo feito ou 2D ou 3D, com uma dose em preferencialmente 16 frações de 2,66 ao modelo canadense de hipofracionamento, preferencialmente sem Bush, uma vez que esse estudo não utilizava Bush na sua randomização. E esse guideline foi atualizado agora em 2018, incluindo pacientes de qualquer idade e de qualquer estadio patológico, desde que não fosse realizado o tratamento de drenagens, que poderia ter feito qualquer tipo de quimioterapia também. Então, quando diante da grande avanço que a radioterapia teve nos últimos anos, que foi muito bem abordado, por exemplo, pelos prótons, a gente tem que entender que nós também devemos, como médicos, nos melhorar e não atuar sempre da mesma forma. A tecnologia veio para nos ajudar e não para nos atrapalhar no dia a dia. Quando comparamos os tipos de fracionamento e vamos discutir a técnica associada ao hipofracionamento, temos tratamentos 2D, 3D, IMRT ou VMET, que são tecnologias da radioterapia. Será que realmente é necessário uma tecnologia muito elevada, um VMET, para fazer o hipofracionamento? E a resposta é não. O hipofracionamento pode ser utilizado, como foi bem descrito pelo estudo canadense, os tratamentos foram 2D, excluindo pacientes com mamas muito volumosas, com um tratamento de campos em tangentes opostos 5 vezes por semana. Como limite de campo, eram utilizados limites clássicos de um campo 2D, e esses pacientes eram tratados tanto em acelerador de 6 MeV, como também em cobalto. E no estudo em inglês, os tratamentos eram realizados ou 2D ou 3D. Já para esse estudo não havia limite do tamanho mamário. As pacientes que realizaram Bush foi com 10 Gray. E o CTV, nos pacientes que eram delineados, o PTV
era a mama toda com uma margem de 1 centímetro e, nos casos em que fosse incluída a drenagem, era o território de drenagem, fossa e axila, com a margem também de 1 centímetro. Quando nós vamos discutir o hiperfracionamento para tumores in situ, para mamas volumosas, isso já está bem estabelecido e pode ser utilizado com segurança. Para tumores avançados, num cenário de pós-mastectomia ou com irradiação nodal, nós tivemos uma publicação de um estudo fase 3, agora um estudo chinês em 2018. Para estudos com bucho concomitante, também já temos estudos, vários estudos que mostraram segurança em hiperfracionar, por exemplo, com 15 frações de 320, de modo concomitante ao tratamento. Então, ao invés de eu fazer um tratamento em 15 dias e depois mais 4 dias, eu faço um tratamento em 15 dias com uma dose maior no leito cirúrgico. Também está bem estabelecido técnicas de hiperfracionamento extremo, como Fast Trial. Para a prótese é que nós precisamos avançar. Uma outra opção, além de hipofracionar, é a gente fazer a radioterapia acelerada parcial da mama, que tem como conceito uma radioterapia enfocada em um volume parcial da mama. Ao invés de eu tratar a mama como um todo, eu trato a região onde a lesão estava, uma vez que a maioria das recorrências vão acontecer cerca de 80% a 90% das vezes no quadrante onde a doença estava inicialmente. A grande vantagem teórica seria a menor toxicidade associada a esse tratamento, com menor risco de neoplasia secundária. Em termos de técnicas de radiação parcial de mama, nós temos a intraoperatória, seja com intrabeam, o Elliott, ou acelerador linear utilizando elétrons, a bracterapia com inserção de multicatéter ou intracavitária e a radioterapia externa. Esses daqui são exemplos de aparelhagens de radioterapia intraoperatória, em que a paciente, no mesmo ato cirúrgico, é realizada a radioterapia adjuvante, então a paciente já sai com a radioterapia tendo sido feita de centro cirúrgico. Esses estudos mostraram uma taxa um pouquinho maior de recorrência em 5 anos, se comparada à radioterapia do tratamento convencional. Isso muito se deve, uma vez que o estadiamento patológico dessa paciente no intraoperatório ainda não está 100% definido, uma vez que essa peça não foi enviada para parafina. Foi feita apenas congelação. Seja no Elliott como com a utilização do intrabeam, que seria uma outra forma de radioterapia intraoperatória, houve um pouquinho maior a taxa de recorrência em 5 anos. Da bracterapia intersticial é colocado catéteres com material radioativo na mama, e na bracterapia intracavitária é introduzido algum dispositivo dentro da cavidade cirúrgica por onde é passado o material radioativo também. Da radioterapia externa é o que a gente tem de mais disponível e mais utilizado atualmente, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Como já bem descrito também anteriormente na palestra, dos prótons, o mais importante na radioterapia parcial da mama é a seleção correta dos pacientes. Quando nós pegamos estudos com follow-up de pelo menos 4 anos e nós fazemos a seleção subótima desses pacientes, que seria o quê? Pacientes com tumores até 5 centímetros, pacientes com invasão linfática positiva, margem positiva, pacientes com N positivo, e pacientes abaixo de 40 anos, nós vamos ter uma taxa de recidiva local de 17%. É uma taxa de recidiva local muito elevada. Já quando nós somos mais criteriosos, fazemos uma seleção mais restritiva dessas pacientes com tumores até 3 centímetros, com invasão linfática negativa, margem livre, pacientes N0, pacientes acima dos 50 anos, essa taxa de recidiva local cai para 3,8%. Então, é uma redução muito importante quando se é utilizado critérios mais restritivos para a seleção desses pacientes. E, assim, nós temos várias recomendações das diferentes sociedades do que seria a paciente ideal para o tratamento parcial, que seriam tumores entre 2 a 3 centímetros, com paciente de idade de pelo menos 50 anos, inicialmente apenas pacientes com tumores invasivos, com margem negativa de pelo menos 2 milímetros, que poderiam ser de qualquer grau, com invasão linfática negativa
excluindo pacientes com tumores in situ ou com presença de BRCA, excluindo também pacientes com N positivo ou que tenham feito qualquer quimioterapia neoadjuvante. E quando, na atualização agora, uma publicação de 2016 do guideline da Astra, ele incluía para as pacientes suitable, pacientes acima de 50 anos, incluindo tumores in situ, desde que seja menor do que 2,5 centímetros, e de grau 1 ou grau 2. E ele também define as pacientes em que você pode fazer a radioterapia, que seriam as catch and error. Seriam pacientes que você pode fazer a radioterapia, mas elas têm uma taxa de recidiva local um pouco maior. Quando nós vamos buscar as evidências que vão justificar a radioterapia parcial de mama, nós temos esses estudos randomizados de fase 3, e eu vou destacar aqui os estudos que envolveram braços com radioterapia externa. O primeiro deles seria o Import Low, que é um estudo randomizado de não inferioridade, que também tinha o objetivo de avaliar a recorrência local como objetivo primário, e randomizou um tratamento hipofracionado de 40 Gray em 15 frações, com um grupo que era chamado de dose reduzida. Fazia 36 Gray na mama toda, com um bucho concomitante de 40 Grays no leito, ou um grupo que era chamado de volume parcial, que tratava apenas o volume parcial da mama com 40 Gray. Os resultados foram animadores, com follow-up de 6 anos, apenas 1% dos pacientes teve recorrência em cada um dos grupos, sem diferença entre os grupos, e ele nos mostra como consenso que as pacientes deveriam ter acima de 50 anos, ser grau 1, grau 2, com tumores até 3 centímetros, com margem de pelo menos 1 milímetro, com estrógeno positivo, HER2 negativo e N0, que seriam as pacientes ideais para a seleção para parcial. Quando um outro estudo, que é o RAPID, que ainda não teve uma publicação formal, foi apresentado no San Antonio agora em dezembro de 2018, também um estudo randomizado de não inferioridade, que tinha também como objetivo avaliar a recorrência local, e randomizou a radioterapia de mama toda, seja convencional ou hipofracionada, com ou sem boost, contra um esquema que fazia parcial em 10 frações de 3,85 no esquema BID. Com mais de 1.000 pacientes em cada um dos braços, mostrou para a gente também uma taxa de recorrência local em 8 anos de 2,8 no grupo que tratava a mama toda, contra 3% no grupo que tratava parcial, volume parcial. Com uma toxicidade menor para o grupo que fez a aguda, menor para o grupo que fez a parcial, com uma toxicidade tardia pior para o grupo da parcial. Um outro estudo que também não está publicado, que a gente tem, o abstract também foi apresentado em San Antonio, também um estudo randomizado de não inferioridade, que incluía agora tumores in situ, também tinha como objetivo avaliar a recorrência local e randomizava o tratamento da mama toda de 50 Gray em 25 frações, com boost, com um volume parcial da mama com multicatéter ou intracavitário em 10 frações de 3,4, BID, ou o tratamento com radioterapia externa 10 de 3,85, também de ID, BID, com tratamentos 3D, com mais de 2.000 pacientes em cada um dos braços, com uma recidiva local em 10 anos, como também já foi demonstrado, um pouquinho maior para o grupo da parcial, com um valor significativo. Então, apesar do estudo ter significância estatística para mostrar que a PBI não foi equivalente à radioterapia da mama toda, nós temos que é uma diferença em número absoluto de 0,7% em 10 anos. Então, é seguro para ser utilizado na prática clínica. E quando a gente vai escolher qual que seria a melhor forma de fazer a radioterapia parcial da mama, isso é dependente de cada serviço. As várias técnicas de parcial vão ter vantagens e desvantagens associadas e vai depender de cada serviço ver qual que é a prática que vai ser melhor consolidada. Em nosso serviço, nós utilizamos a radioterapia externa como a principal opção de tratamento para a radioterapia parcial. Nós temos o protocolo, nós fazemos como protocolo NSABP 39,
Temos uma parceria com a UCLA, com a doutora Susan McCloskey, em que nós realizamos a radioterapia parcial da mama em 10 frações de 3,85, só que por questões logísticas nós fazemos o tratamento 5 vezes por semana e não 2 vezes ao dia, não BID. Temos mais de 100 pacientes tratadas nos últimos 5 anos. Esse daqui seria o nosso racional para o delineamento do volume parcial da mama. A gente teria o GTV, que seria a cavidade cirúrgica, com uma margem de 1,5 para CTV e depois mais 1 centímetro para PTV, sendo esse paciente prescrito em um volume que nós chamamos de PTV-VAL, que seria excluindo a parte da musculatura e os 5 milímetros mais próximos da pele da paciente, com esses constraints que são utilizados na prática do dia a dia. A maioria das pacientes sendo tratadas com técnica 3D. Esse daqui é um breve estudo retrospectivo que nós levamos para a Estro em 2018, que fez uma análise de apenas 36 pacientes. A idade mediana das pacientes tratadas era de 70 anos, com a duração de tratamento mediana de 14 dias, sendo que 50% das pacientes morava a mais de 200 quilômetros do nosso centro de radioterapia, com uma taxa de controle local bem elevada e sobrevida também, com a toxicidade aguda, grau 0 na metade dos pacientes e grau 1 em 46% das pacientes, que é o que nós vemos na prática clínica. Essa é o nosso grupo de tratamento para as pacientes com doença na mama, de mastologistas, radio-oncologistas, oncologistas clínicos, pessoal da prevenção, reabilitação, enfermeira, patologia, medicina nuclear. E essa é a nossa equipe da radioterapia. É isso.